Muito bem, pessoal, saudações para vocês. Vamos começar agora com um daqueles assuntos que vocês amam, tá? Graças a Deus, logo no começo do ano, primeiro trimestre, vai começar o assunto preferido de todo mundo, o assunto que toca no coração: botânica. Então, o primeiro assunto que nós vamos ver aqui na botânica são as criptógamas. Então, vamos aí. Segura aí. Aliás, eu nem preciso falar segura aí, porque você adora esse assunto. Então, olha só. Aqui na matéria de botânica, primeiro nós vamos estudar os grupos vegetais. São quatro grupos vegetais: as briófitas, as pteridófitas, esses dois nós vamos ver agora nessa aula, e também as gimnospermas e as angiospermas. Então são quatro grupos vegetais. Esses dois primeiros, briófitas e pteridófitas, a gente classifica como criptógama. Lembra de cripta, tá? Coisa escondida. Então são as plantas, então aqui são plantas, é o reino plantei, plantê, né, melhor dizendo, são as plantas que têm estruturas reprodutoras pouco evidentes. Então, olha só, por exemplo, samambaia é uma pteridófita, é uma criptógama. Tu já viu a flor da samambaia? Não, nunca viu, porque não tem. Não tem esse tipo de estrutura, tá? Então, basicamente é isso. Lembrando também, coisas com relação a filogenias. Se acredita que aqui no passado distante, ó, tinha um ancestral alga verde, vou botar aqui, que deu origem às algas verdes atuais, tipo essa uva, que a gente vê o ciclo de vida dela, né? O ciclo de vida com alternância de gerações. Então, uma ancestral alga verde deu origem às algas verdes atuais e às plantas. Tá? Então, assim, nesse cladograma eu botei só as briófitas e as pteridófitas. As novidades evolutivas das plantas em relação às algas são essas aqui. Tá? Aqui que planta tem que alga não tem. Tem um embrião que se desenvolve sobre o corpo da planta-mãe e dela retira nutrientes, e tem tecidos verdadeiros. Lembra que o corpo da alga chama talo. Ele não tem tecidos verdadeiros, o corpo das plantas tem. Tá? Bom, e a novidade evolutiva das pteridófitas em relação às briófitas, vamos repetir isso depois, é que as pteridófitas em diante são plantas que têm vasos condutores de seiva, vamos resumir chamando de xilema e floema, de maneira simplificada, tá? E depois também tem esse negócio de geração esporofítica domina no ciclo de vida. Então depois a gente volta nisso aqui. Primeiro então vamos começar com as briófitas. Aqui está o resumo geral, a ficha, tá? Das briófitas. Então quem são? Basicamente, musgos, hepáticas e antóceros. Essas plantas aqui são bem raras. Eu já vi uma vez um hepático, antócero, nunca vi ao vivo. Tá? Então a gente usa os musgos como exemplo, que são as plantinhas que estão aqui, tá na figura. Só que as plantinhas formam tipo um tapete em locais úmidos, tá? Aqui está bem ampliado e tem uns líquens aqui nesse tronco de árvore também, essas cores meio cinzas aqui, tá? Então tem um monte dessas plantinhas aqui, uma do lado da outra. As briófitas, gente, elas são plantas que são avasculares, ou seja, igual aqui negação, né? Não tem vasos condutores de seiva, não tem um xilema e floema, nem que seja primitivo. O transporte de nutrientes e de água ele se dá por difusão de célula a célula. Então, de uma célula passa para outra, que passa para outra, que passa para outra. Tá? Só que isso é lento. Então, por conta disso, o tamanho das briófitas é reduzido. Elas são plantas bem pequenininhas. Você consegue aproximar o celular e tirar uma foto e você vê maiores detalhes. Mas elas são plantinhas bem pequenininhas mesmo. Outra coisa, são plantas que dependem do meio aquoso para haver reprodução. No caso, mais especificamente, para que haja fertilização, o encontro, né, dos gametas. Tá aqui, fertilização. Certo? Porque nesse tipo de fertilização das briófitas, os dois gametas têm que estar em meio aquoso, para o gameta masculino, que é o anterozoide, nadar até o feminino, que é a oosfera, tá? Para gerar o zigoto. Então, assim, as plantas foram conquistando o ambiente terrestre, mas as briófitas, elas ainda não conseguem conquistar ou colonizar certas regiões do ambiente terrestre que são mais secas. Então, por isso, essas plantas elas vivem em ambientes úmidos e sombreados. Tá? Tem que ser bem úmido e sombreado, porque tem que molhar ela, digamos assim, para haver a fertilização, tá? Para completar a reprodução. Bom, o ciclo de vida das plantas é o chamado ciclo com alternância de gerações, ou metagênese, que a gente já viu isso aí para a alga uva, né? Metagênese, que se alterna um indivíduo adulto que é diploide, que é o esporófito,
com o indivíduo adulto, que é haploide, que é o gametófito. No caso das briófitas, atenção, elas são o único grupo de plantas em que a geração gametofítica domina sobre a esporofítica. Tá? Então, na briófita, quando você vê o musgo é o gametófito, é a planta adulta diploide. Tá? Então, isso aqui, ó, ixi, meu Deus, eu perco essa bolinha toda hora. Esse troço aqui, o musgo, ele é o gametófito, é a planta adulta haploide, certo? Bom, de outras coisas de importância, as briófitas em geral a gente pode considerar que sejam plantas pioneiras numa sucessão ecológica. Então são plantas que, assim, se o ambiente estiver úmido e sombreado, elas começam a colonizar aquilo ali e aí começam a causar modificações no solo, de maneira que vai permitindo que outras espécies de organismos possam viver. Tá? Inclusive, em decorrência disso, a ausência de briófitas em certos locais pode ser indicativo de áreas contaminadas ou poluídas. Então, esse aqui é o resumão geral das briófitas. Tá? Então, aqui umas figurinhas de exemplo. Então, esse aqui são os musguinhos com esporófito em cima. É o musguinho mesmo, gametófito, essa parte de baixo aqui, que tem tipo umas coisinhas parecidas com as folhas, que chama de filóide. Aqui do lado tem as hepáticas e embaixo aqui os antóceros. Super raros esses antóceros aí. Então, assim, muito do que se cobra na matéria de botânica são, melhor dizendo, esses ciclos de vida aí das plantas. Então a gente vai usar para as briófitas, como exemplo, o ciclo de vida do musgo. Tá? Então olha só, quando você vê aqui esta plantinha, tá? O musguinho, isso é o gametófito, a planta adulta haploide. Tá? O musgo ele ainda não tem caule, raízes e folhas verdadeiras. Ele tem um rizóide, um cauloide, deixa eu botar bem aqui, e filoides. Ainda não é a folha, o caule mesmo, não, tá? Mas já tem tecidos verdadeiros, coisas que as algas não têm. Então vamos começar o ciclo de vida aqui. O esporófito, que é a planta adulta diploide, ele se desenvolve sobre o gametófito, no caso aqui do musgo, sobre o gametófito feminino. Lá em cima do esporófito, ele vai ter uma estrutura chamada de esporângio, que está dentro desse negócio chamado de cápsula, porque é uma cápsula, justamente. Então, essa cápsula, por meiose, tá? O esporângio, por meiose ou divisão reducional, que a gente indica com esse R em cima aqui, vai produzir os esporos. Esses esporos, então, são liberados, tá? Esses pontinhos aqui, vão cair em algum lugar. Se o lugar for favorável, eles vão germinar e vão dar origem aos gametófitos, tá? Que são as plantas adultas haploides. No caso do musgo, tem um gametófito masculino, planta adulta haploide masculina, e a planta adulta haploide feminina. Lá o esporófito tem o esporângio, que é a estrutura que produz esporos. O gametófito, ele tem gametângio. Tá? Então, ele tem o gametófito masculino tem um gametângio masculino chamado anterídeo, e o gametófito feminino tem o gametângio feminino chamado arquegônio. Então, por mitose, vou botar bem aqui, tá? Opa, divisão reducional não, perdão. Divisão equacional, ou essa. Por mitose mesmo, esses gametângios vão produzir os gametas. O gameta masculino é o anterozoide, produzido lá no anterídeo, que é o gametângio masculino. E o gameta feminino é a oosfera. Então, assim, na presença de água, esses anterozoides aqui, ó, essas célulazinhas aí com dois flagelos, vão nadar até o arquegônio. Oh, meu pai do céu, isso é horrível, né, esse troço aqui? Peraí. Vão nadar até o arquegônio e vão, né, um deles, né, vai fertilizar a oosfera, que é o gameta feminino. Fertilizando a oosfera, vai ser gerado um novo indivíduo da espécie, que é o zigoto, que é diploide, porque cada um dos gametas é haploide. Então, o zigoto se desenvolve no esporófito, certo? Que está lá se desenvolvendo em cima da planta mãe, tá? E às custas dela. Então, esse é o ciclo de vida de uma briófita. Esporófito é a planta que produz esporos, gametófito é a planta que produz gametas. Eu sempre recomendo fazer os desenhos, tá, gente? Pause e faz desenho, porque ajuda a decorar. Vou falar logo o que é. Decorar, tem que decorar mesmo. Pois bem, próximo grupo de plantas, as pteridófitas. Pteridófitas vem de pteros, que é asa, né? Lembra? Pterodáctilo. É asa, tá? Porque o pessoal acha que as folhas delas são similares a asas, tá? Só isso.
Quem são as pteridófitas? Samambaia, samambaiaçu. Samambaia é o que tem formato mais de arbusto. Samambaiaçu que tem porte arbóreo, é árvore. E tem umas outras ornamentais que na maioria das vezes as pessoas não conhecem. Tá? Avencas, cavalinhas, selaginelas e outros. Isso aí vende em algumas lojas que vendem essas plantas ornamentais aí. Mas nós vamos usar a samambaia de modelo. Assim como a gente usou o musgo como modelo lá de briófita, nós vamos usar a samambaia como modelo de pteridófita. Então agora já tem uma novidade em relação às briófitas, né? As plantas agora elas são vasculares. Elas têm os tecidos ou vasos condutores de seiva. Vamos chamar de xilema e floema para simplificar, certo? Então isso permite que as plantas tenham um tamanho muito maior, tá? Pode ter porte arbóreo, por exemplo, como o samambaiaçu. Inclusive lá no tempo dos dinossauros, 350, 400 milhões de anos atrás, as plantas que chegaram a dominar por um bom tempo eram pteridófitas, tipo uns samambaiaçus gigantescos lá no tempo dos dinossauros, tá? Que eles comiam. Certo? Então a planta consegue atingir tamanhos muito grandes, porque já tem os tecidos condutores de seiva. Mas as pteridófitas, assim como as briófitas, elas ainda dependem da água para haver a fertilização. Tá? A explicação é a mesma. O gameta masculino anterozoide tem que nadar até o feminino, que é a oosfera. Então, ainda são plantas que estão restritas a ambientes úmidos e sombreados. Certo? Bom, a partir de agora também, no ciclo de vida, quem domina é o esporófito, que é a planta adulta diploide. Então, quando você vê a samambaia, quando você vê isso aqui que tu tá vendo é o esporófito, é a planta adulta diploide. O gametófito agora passa a ser bem reduzido e nos próximos grupos de plantas ainda mais, bem reduzido mesmo. Sobre a importância, as pteridófitas, essas aí que viveram tá, muito tempo atrás, de 375 a 290 milhões de anos atrás, esse MIA aqui é Millions of Years Ago, tá? Milhões de anos atrás. Elas formam depósitos de carvão mineral que a gente usa hoje em dia. Morreram e os corpos formaram esses depósitos aí, de combustíveis fósseis. E além disso, também são usados na ornamentação, bastante. Né? Geralmente quando a gente vê samambaia é planta ornamental, no caso dos outros aí. Bom, aqui uns outros exemplos de pteridófitas, aqui está o samambaiaçu, tá? Que é tipo a samambaia de porte arbóreo, olha o tronco dela aqui, tá? Essa daqui é uma selaginela, parece com a samambaia, né? Essa daqui é uma avinca, e essa daqui de baixo é a cavalinha. Se não me engano, esse nome é porque o pessoal acha que essa parte aqui de cima dela parece um rabo de cavalo. Pois bem, sobre o bendito ciclo de vida agora. Então, olha só, a samambaia é a planta adulta diploide, é o esporófito, a planta que produz esporos. Então, esporófito tem esporângios. Esses esporângios, deixa eu voltar umas figuras aqui, uns slides aqui. Opa. Esses esporões é o seguinte, eles ficam na face de baixo, face abaxial da flor. Então aqui ó, é a parte de cima e aqui é a parte de baixo, parte inferior. Tá? Então embaixo tem uns pontinhos meio laranjas, vermelhos, tudo, que a gente chama de soros. Esses soros é que abrigam os esporângios, as estruturas que produzem os esporos. Tá? Então os soros abrigam os esporângios. Ai, ai. Abrigam os esporângios. Então lá embaixo, nesses soros, esses esporângios estão aqui, tá? Por meiose, eles vão produzir os esporos, que vão sair voando por aí e, se caírem em algum local favorável, vão germinar e vão dar origem, vão se desenvolver aos gametófitos. O gametófito é a planta adulta haploide, que tem gametângios e produz gametas. No caso aqui da samambaia, o gametófito ele é hermafrodita. Então ele tem os arquegônios, isso aqui, e os anterídeos, os gametângios feminino e gametângio masculino, que vão produzir justamente por mitose, divisão equacional, os gametas masculino e feminino. Mas, de novo, tem que ter água. A presença de água, os gametas masculinos são os anterozoides, que são haploides, né? Vão nadar e vão chegar até a oosfera. Tá? Vão entrar lá no arquegônio e vão chegar na oosfera para fertilizar ela.
Então, havendo a fertilização, vai ser gerado o zigoto, que é diplóide, é o novo indivíduo da espécie, que se desenvolve no esporófito. Então, aqui está o esporófito jovem, que vai se desenvolvendo em cima do gametófito. Tá? Gametófito, que também chama de prótalo aqui no caso. Ele é haploide, o esporófito, lembrando, ele é diplóide. Aí o esporófito se desenvolve, o gametófito morre. O esporófito se desenvolve na planta adulta, que é a bendita da samambaia. Tá certo? Então, gente, bons estudos para vocês e até a próxima.